Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui no terceiro episódio do podcast Ascensão. Então, com o convidado aqui o Sérgio e o Felipe. Então, hoje eu sou intermediador desse time de peso que está aqui e eu tenho uma pergunta para o Sérgio, que como foi o início da sua empresa de montagem de porta-pallets e se houve alguma situação inusitada e o que aconteceu no caminho dessa montagem dessa empresa. Sem dúvida, boa tarde. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de trocar experiência com os colegas e com quem estiver acompanhando com a gente. Na realidade, a SMI Porta Pallets, como muitos dos empreendimentos, surgiu até que de uma maneira inesperada, né? Eu trabalhava há muitos anos numa indústria de bens de capital, há 20 anos, fazia carreira executiva lá e um belo dia essa empresa entrou em recuperação judicial e não conseguiu mais pagar os salários, enfim. E depois de todo um período de transição, eu decidi iniciar um negócio por conta própria, como muitos dos empreendedores, indo na contramão do que quase todo mundo diz, né? Você é louco, é melhor você achar alguma coisa mais segura, mas os empreendedores têm essa propensão ao risco e à loucura, mas é porque lá no fundo tem alguma coisa que diz que a gente deve seguir nesse sentido, né? Então assim nós começamos já dentro da área de sistemas de armazenagem, vendendo caixas industriais para verticalização de estoque. E daí, com o desenvolvimento do negócio, acabamos chegando nos sistemas de armazenagem tipo porta-paletes seletivos, após alguns anos. Uhum. Bom, uma pergunta para ambos, que em suas áreas, como vocês veem a importância da inovação para manter a competitividade e agregar valor? Qual a importância da inovação para você, Ney? Inovação é tudo, né? Que hoje, né, trabalhamos na dor do cliente, né? Então a gente procura a solução para o cliente. Então vamos supor, o Mercado Ney, ele vive inovando. Hoje é mercado, casa de ração, trabalha com agro, açougue, padaria, cafeteria, tudo negócio dentro de um negócio. Por quê? Eu estou procurando solucionar um problema da nossa comunidade. Então, vamos supor, há pouco tempo eu não abri os domingos, mas devido à demanda e à precisão do cliente, começou a abrir o domingo. Feriado hoje, o mercado está funcionando com pessoas com 30% só da equipe trabalhando, mas está servindo o cliente. Então, inclusive, acho que foi um dos maiores movimentos que você relatou. Hoje superou todos os feriados até hoje, né? Desde a gente abriu de fevereiro até agora, hoje o movimento superou todos eles. Então, por quê? Finados, muitas pessoas vêm para Campos Novos e estão resolvendo hoje um problema que tem um mercado aberto, tem cafeteria, tem está sendo a solução para o cliente. E por isso que a inovação é isso, resolver o problema do cliente. E na sua empresa, como você trata a inovação? A gente tem uma inquietude constante, procurando sempre responder aquilo que o mercado nos ensina. Quando, por exemplo, os clientes ficam insistentemente pedindo para que a gente faça a entrega dos sistemas de armazenagem, dos equipamentos, ou preste serviço num tempo menor do que é o normal, muito embora isso inicialmente gere um desconforto, o mercado está ensinando para a gente que inovará a empresa que conseguir se movimentar mais rápido, porque o cliente, eventualmente, ele quer focar no core business dele. Então, se no mercado do Ney, ele vende lá os produtos dele, tem que cuidar da cadeia de suprimentos, atender os clientes, tem aspectos financeiros, aspectos administrativos. Se um belo dia ele precisa mexer no sistema de armazenagem, é importante que ele tenha a possibilidade de resolver isso rapidamente e que os eventuais fornecedores que toparem ou forem incumbidos da missão de resolver esse problema consigam fazê-lo de maneira rápida e com um serviço diferenciado, porque se depender simplesmente do fornecimento de produtos, e aí no caso dos porta-pallets a gente está falando de fornecimento de estruturas metálicas, são commodities, ou seja, são equipamentos, são bens que muitas empresas podem fornecer, um tanto quanto semelhantes, pode ter aí alguma diferença de especificação técnica, mas não tem muito espaço para estabelecer vantagem competitiva. Então, vantagem competitiva a gente estabelece no serviço e prestando serviço sob uma abordagem estratégica, uma abordagem de parceria
É isso que a gente procura fazer, entregando para o cliente baixo tempo de resposta, né? A gente responde muito rápido, de forma que o cliente gasta pouco tempo para resolver o seu problema. Então, só para completar o que você está falando, hoje o seu serviço, Sérgio, ele você entrega muito mais rápido que os outros, porque você já tem a mercadoria em estoque. Exatamente, a gente usa o conceito, você teve recentemente em Paris, o conceito do mise en place, né? Vai num restaurante, em particular o francês, eles têm tudo organizado e colocado de uma tal forma que na hora da montagem dos pratos já está tudo lá. A redução do salmão, a cebola cortada, o tomate, os ingredientes estão até posicionados de forma que quem vai montar o prato consegue fazer aquilo mais rápido. Então na SMI Porta-Pallets nós temos o mise en place. Eu tenho aqui as travessas, as diagonais, os parafusos, os tipos de montante, que são as colunas, as longarinas, que são aquelas vigas laranjas nas suas capacidades e modelos. E aí quando o cliente diz o que ele quer e a gente fecha negócio, a gente já sabe que vai apertar o botão lá da especificação técnica, o sistema já identifica para a gente onde estão as peças que a gente precisa, e quando essas peças em estoque estão chegando num mínimo calculado, né, através do programa calculado em relação à demanda, automaticamente a gente já dispara para os nossos fornecedores a reposição do material. Então, o serviço diferente da sua empresa contratou, fechou o negócio, você vai entregar, vamos supor, 70% mais rápido do que o outro que vai fazer o pedido, vai pedir na indústria. Então, você otimiza tempo, ok? Exatamente, a gente entrega a tempo de maneira que o cliente, além de se comprometer num prazo mais curto, a gente depois na fase executiva procura entregar num prazo ainda mais curto do que o previsto. Por quê? Porque na logística, um dia de operação muitas vezes representa mais do que o investimento para adquirir um sistema. Então o cliente vai e resolve fazer um upgrade no sistema de armazenagem. Dando o exemplo de ontem, foi uma empresa de formatura, investiu lá seus, digamos, algo como cerca de 20 a 25 mil reais. A gente, ao reduzir o prazo de execução de 5 para 2 dias, faz com que o cliente tenha nos outros 3 dias a mais de operação, que em tese ele não teria. Ele já consegue ter um payback em tempo recorde, de maneira que muitas vezes o cliente consegue recuperar o investimento com o prazo em que nós antecipamos. Assim aconteceu há pouco tempo com um grande laboratório farmacêutico em Pernambuco. Então essa forma de integrabilidade é uma prática inovadora que você implementa na sua empresa. Teve um conceito muito bom que você me falou para mim, que não sai da minha cabeça, que é o 40, 30, 20, 10. Provavelmente essa prática você acabou de falar sobre ela, não falando exatamente sobre ela, não é? Exatamente. Há alguns anos atrás, participando de um consórcio entre empresas por uma companhia de bem de capital, onde eu era responsável pelo departamento de gerenciamento de contratos, um CEO de uma empresa norte-americana, comentando sobre um projeto de uma usina nuclear brasileira, ele disse que achava engraçado, né, para não dizer outra coisa, a forma que na nossa cultura brasileira nós começamos um projeto de bem de capital, que é um projeto longo, num ritmo normal, e do meio para o fim do projeto a gente vai descobrindo problemas, e esses problemas vão virando retrabalhos, esses retrabalhos fazem com que o tempo de projeto aumente. E ele falou que o conceito dessa empresa deles na Califórnia, nos Estados Unidos, era o contrário. Eles, quando assinam o contrato, eles estabelecem como conceito de que, digamos que nós vamos ter muito problema, então eles começam acelerando. E aí eles usam a metodologia do 40, 30, 20 e 10, que basicamente fazer 40% do projeto na fase 1, 30% na fase 2, 20% na fase 3, 10% na fase 4. E a fase 5 é só pendências final, ajuste final, limpeza, enfim, aceite, regulamentação. Isso, dependendo do tamanho do projeto, o 4, 3, 2, 1 pode ser 4 anos, 4 meses, 4 semanas, 4 dias ou até 4 horas. O conceito concentre maior esforço na fase inicial para que você tenha o prazo do projeto a seu favor. E que você tenha a possibilidade de não atrasar
quando os eventuais problemas surgirem e que você consiga eventualmente até entregar para o teu cliente valor superior em forma de redução de prazo, encantando e fidelizando esse cliente como consequência desse trabalho. Sim, é um conceito muito bom. E você também, Ney, tem um outro conceito muito bom que é um negócio dentro de um negócio. Você fale um pouco sobre a sua prática inovadora, que foi abrir uma cafeteria dentro do mercado, que não é algo que se vê muito por aí. Sim, a gente estava em 2022, a gente estagnou, né? No crescimento foi muito abaixo da média dos outros anos. Então eu tive que inovar. Bom, vou aumentar, dobrar de tamanho. A minha esposa tinha um sonho de montar uma cafeteria e por que não colocar dentro do mercado, né? Então a gente teve a ideia de colocar dentro do mercado. O que acontece? Aquilo trouxe inovação, trouxe margem de lucro e resolveu um problema, né, que realmente solucionou o problema do pessoal, que não tem uma cafeteria em Campos Altos. Então isso trouxe mais margem de lucro, venda maior, então trouxe inovação para o mercado e realmente a gente contratou mais pessoas, né? Hoje emprega mais 7 pessoas só com a cafeteria. Uhum. Ney, como a comunidade local te apoia e qual é o impacto desse apoio no seu negócio? Impacto é tudo, né? Se eu não fosse a comunidade, se não fosse o cliente, né? Eu sempre falo assim quando eu vou contratar no mercado, né? O que eu espero de você? Nada, desde que você me dê o seu melhor aqui, porque quem que contrata aqui sou eu, mas quem manda embora é o cliente, né? Então quem manda, são duas coisas, né? Você tem que trabalhar em equipe, porque você tem que engajar com a equipe, se ficar bem com a equipe, senão você não vai dar certo, e principalmente a cuidar muito bem do cliente, que o seu cliente é tudo. É o cliente que manda ele embora e manda eu também embora. Sérgio, como o networking é essencial na sua área, como o networking ele favorece não só a sua empresa, mas a sua área de negociações? Sem dúvida, bastante. Até há pouco tempo atrás eu participei de muitas reuniões de se não a maior, uma das maiores organizações de networking do Brasil, que é o BNI. E o que acontece é que quando você desenvolve o networking e tem outros gestores, outros empreendedores referendando o seu negócio, eles assumem o que no marketing nós chamamos de brand advocates, né, dos advogados da marca. São pessoas que emprestam a sua credibilidade para indicar o seu negócio. Então isso, na verdade, aumenta a responsabilidade do empreendedor. Sem dúvida, é muito importante, agrega muito. Aqui em Campos Novos, por exemplo, eu tenho um fornecedor importante de planos de madeira, que é o Giovanni, lá da Pallet Quintanilha, e que foi através da indicação de uma organização de networking que me apresentou o Ney, e através dele eu cheguei lá, nesse fornecedor. Então é fundamental, mas aumenta muito a responsabilidade, porque ao indicar alguém, é importante que essa pessoa corresponda à expectativa que você gerou, e da mesma forma, quando nós somos indicados por alguém, é importante que a gente efetivamente assuma a responsabilidade de corresponder à expectativa que foi gerada. Muito interessante. E uma pergunta para ambos. Que dicas vocês dariam para empreendedores iniciantes que querem construir uma rede de contratos sólidas e autênticas? Vamos lá. Sólida e autêntica, né? Então, você precisa ser um negócio autêntico, né? O que o Sérgio falou, né? Você contratar alguém, né? Depois vai começar a estudar aquele negócio e contratar alguém, um consultor, alguém que vá te levar para a melhor coisa. Porque um consultor, eu, por exemplo, hoje trabalho como consultoria, eu vou prestar serviço com quem que eu realmente confio. Porque eu vou ter que levar os meus contatos, as pessoas que eu tenho, né? Faço negócio há mais de 18 anos. Então eu vou levar o meu nome lá. Vamos supor que o cara deu um furo comigo. É complicado, né? Então é o que você falou. A gente tem que realmente trazer pessoas que façam sentido e que aquilo realmente faça negócio que vale a pena mesmo. Que dica você daria para um empreendedor iniciante que quer construir uma rede
de contrato sólida e autêntica. Contratos? Contratos com outras pessoas, aquisição de clientes. Uhum. Repete de novo. Que dica você daria para empreendedores iniciantes que querem construir uma rede de contratos sólidos, uma rede de aquisição de clientes de forma autêntica? Os americanos falam do walk the talk. Você tem que cumprir o que você fala. Você tem que colocar o seu discurso em movimento. Ainda que num primeiro momento você queira fazer um negócio, mas perceba que não tem condições de atender, é importante que você, de maneira rápida, objetiva e clara, decline e diga: eu não tenho condições de assumir essa responsabilidade ou esse contrato hoje. E se você puder, que você efetivamente cumpra, não só cumpra tudo que te cabe em relação a fornecimento de produtos ou prestação de serviço. Use lá o 4321 para entregar valor superior para o seu cliente. Isso vai fortalecer a tua marca, vai apoiar o posicionamento estratégico da tua marca, que vai fazer com que o seu cliente, quando lembre de você, fale: pô, aqueles caras realmente mandaram bem, né? Ele vai ter uma luz na mente quando lembrar de você. E se você tiver a oportunidade, cereja no bolo, né? Uhum. A gente falou outro dia disso. Você vai comprar um bolinho, você vai lá naquela loja de bolos, encomenda um bolo de chocolate com aquela cobertorinha de brigadeiro, tudo certo, você pagou o produto, o bolo ficou pronto na hora, um bolo fresquinho, cheiroso, e quando você chega para pegar o bolo, que já é um bolo que você adora e que ficou perfeito, nada como umas 2 ou 3 cerejinhas no bolo que você não pediu, que não fazia parte do fornecimento, mas que aquele fornecedor de bom grado resolveu te regalar com algo a mais. No negócio, no meu negócio, por exemplo, no dia a dia, se eu vou até a tua empresa para instalar os porta-paletes e vejo que você tem ali uma tomada quebrada, uma fiação solta, alguma coisa que vai me custar muito pouco ou nada, considerando a equipe, as ferramentas e o material que a gente já levou para a obra, a gente faz aquele plus, né, e entrega para o cliente. Obviamente capitalizamos, falamos para o cliente: olha, a gente já viu que ele tinha um problema e já resolvemos para você, não estamos cobrando nada mais por isso, mas achamos por bem fazer para que funcionasse melhor junto com o que a gente está fornecendo. Sim, e esse modelo de cumprir com a própria palavra, na cultura americana é muito forte, mas na nossa cultura, como é que você vê isso? Quer comentar primeiro? Como vocês veem? Na nossa cultura né? Não, vou entregar até tal dia. Né? Uma semana depois o cara nem tá respondendo as mensagens. Então, que sejamos diferentes, né? O Mercado Ney fala assim, eu brigava muito com meu pai: mas tá tarde, mas vou entregar essa compra amanhã. Eu falei: pai, eu falei que entregava hoje. Até meia-noite é hoje. É isso aí. Então, sinto muito falar pro senhor: o senhor não pode, eu mesmo vou. Então, eu aprendi isso. Se combinado não é caro, e combinou, tem que entregar. E a cereja do bolo mas pode deixar aqui mesmo. Você não quer que eu coloque lá dentro? Você não quer que você não quer que eu coloque lá em algum lugar? Você não quer que eu coloque aquele produto lá dentro do paiol para você? Você não quer? Aí lá no final, a gente manda um refrigerante 2 litros de brinde. Mas é simples, mas a maioria do supermercado que você conhece te dá algum brinde? Não, normalmente não. Então é simples, mas é um pet de 2 litros de refrigerante. Pra gente faz um total sentido e o cliente acostumou com aquilo e se faltar ele cobra. Nesse ponto é importante destacar a resiliência do empreendedor, muitas vezes sem força, muitas vezes sem dinheiro, muitas vezes cansado, mas se ele tem um mindset adequado e sabe claramente o quanto representa para o futuro do negócio ele cumprir o compromisso à risca com o cliente, não entregar menos, se tiver que entregar algo diferente do que foi comprado, entregar valor superior, né? Valor é uma coisa, preço ou custo é outra, mas entregar sempre valor superior, porque ele está colaborando novamente com o posicionamento da marca, com a fidelização dos públicos-alvo, né, do target, e impactando a percepção de todos dos stakeholders, né, de todos os públicos relacionados. E isso vai perpetuar o negócio, só que dói e requer muita resiliência. Eu falo de experiência própria,
de muitas vezes daquele dia você realmente já está muito cansado, às vezes você não está se sentindo bem, mas é aquela figura do maratonista no último quilômetro, quando o cara já não tem mais energias e aí ele arranca a força, a gente não sabe bem da onde, mas algo no íntimo dele, no fundo dele, fala assim: eu vou acabar. E ele acaba. E aí depois ele recebe um prêmio. Não é diferente disso. Sim. Uma pergunta para ambos novamente. Quais tendências vocês acreditam que vão impactar o mercado nos próximos anos e como cada um de vocês se planeja se adaptar a isso? Olá, tendência, né? Tendência é prestação de serviço. Hoje eu não tenho supermercado, eu presto um serviço de excelente qualidade. Então a tendência é quem prestar o melhor serviço, sou mais responsável, ele vai agregar valor, ele vai agregar margem e ele vai se manter no mercado, reduzindo o custo, né? Porque o custo operacional é muito alto do supermercado hoje, que é um faturamento alto, uma margem pequena e o custo operacional engole quase todas as margens suas. Então quem vai se manter no mercado é quem tem o melhor trabalho, a melhor eficiência, o melhor compromisso e inovando sempre. Eu acho que essas pessoas vão ficar muito no mercado por muitos anos. Eu estou há 14 anos no mercado e continuo com crescimento. Então eu penso sempre assim. E a sua perspectiva, Sérgio? Em complemento ao que o Ney diz, sem dúvida a gente a cada dia vê novidades do desenvolvimento da AI, né, da inteligência artificial, a concentração das intervenções dos gestores em atividades mais cerebrais, a desregulamentação do mercado formal do trabalho. Eu entendo que os empreendedores, os empresários devem seguir cada vez mais para uma visão de parcerias de negócio, né, onde a figura do funcionário se transforma e nós passamos a ter parceiros de negócio. Um cara que é teu funcionário hoje deve ser um empresário, parceiro, empreendedor do amanhã. Mas vejo de maneira bastante, a minha visão é bastante otimista sobre a perspectiva da mentalidade de abundância. Eu acho que a gente vê o desenvolvimento de um parceiro, de um fornecedor, de um funcionário, de um cliente como uma ameaça, é algo que não agrega para o negócio. Eu acredito muito na mentalidade de abundância. A gente deve promover esses voos e promover trocas sinérgicas com os nossos públicos relacionados. Só para complementar o que você falou aí sobre abundância e sobre você ficar feliz com isso, né? Alegria, né? A minha felicidade de ver os meus clientes, né, de consultoria, né, se dando muito bem. A minha felicidade não é o valor que eu estou cobrando deles, não é o trabalho, mas a maior alegria, a maior felicidade é ver que um colaborador meu conseguiu comprar uma moto nova, conseguiu adquirir uma casa, conseguiu adquirir alguma coisa, porque ele tá vendendo o tempo dele para mim, me beneficiando a mim, né? E eu tô sendo bem sucedido pelo trabalho dele, mas automaticamente o trabalho dele também está se beneficiando para ele, né? Principalmente o pessoal da consultoria aí, né? Que a gente vê o sucesso, né? Que não em um ano, né? A coisa que era para ganhar em 5, 6 anos, em um ano ele já recuperou então o dinheiro investido. Então é isso a alegria e é isso que a gente aprendeu, né? Com os nossos estudos aí, que a gente tem que ficar muito feliz com os outros adquirindo coisas também, porque isso que move a gente cada vez mais. Uma última pergunta antes de irmos para as finalizações. Como vocês veem a inteligência artificial e a automação sendo integradas nos seus negócios, tanto como para otimização de tempo ou redução de custos? O mercado não tem como, né? Cada vez a gente vai ter que precisar mais de economizar, porque hoje o custo operacional é muito alto, né? Eu fui recentemente para a Europa, que ele falou aqui para Paris, e a gente vê mercado do tamanho do meu com 5 colaboradores trabalhando. Hoje eu tô com 30, né? Então tem lá tudo, geladeira na volta toda, então as empresas já entregam tudo pronto, só repõe, não tem né, aquele de cortar de açougue, não tem, então tá tudo pronto, fatiado, com data de validade, tudo certinho. Caixa presencial apenas 2,
O resto tudo totter. A maioria das coisas são empilhadeira que chega, coloca um, já tira o outro. Então, para o nosso negócio, automaticamente a gente vai ter que reduzir custo para ficar no mercado, para vender mais barato, né? Diminuindo as margens, ficar mais competitivo, mais com competição com a concorrência, a gente vai ter que inovar. Mas nada melhor do que a gente faz é um excelente atendimento presencial com pessoas. Enquanto eu conseguir com pessoas, é claro que eu vou conseguir. Mas vai chegar a hora que eu vou ter que, né, inovar realmente com inteligência artificial, com totter, com algumas coisas que vai diminuir o contato físico dos colaboradores direto com o cliente. E no seu negócio, Sérgio, o que a inteligência artificial que se surge e as automações podem te ajudar? O conceito de falando um pouco daquilo que envolve desenvolvimento, por exemplo, da inteligência artificial, o conceito da educação continuada, né? Não há cada vez menos a definição de um período da vida onde você estuda, onde você faz lá um ensino fundamental, um ensino médio, uma universidade, uma pós-graduação e para. Eu acho que a geração dos nossos filhos, dos nossos netos, as gerações futuras, passam a ter a característica de que estudam ao longo da vida, a educação passa a ter um caráter mais continuado. As instituições, muitas das instituições de ensino, em especial ensino profissionalizante, com característica de disrupção, né? Escolas disruptivas, a integração de universidades corporativas, desenvolvimento de ensino dentro do ambiente, da rotina e das tarefas das empresas. Isso é algo que eu vejo como uma mega trend aí, uma tendência cada vez mais constante, e eu acho que as empresas que apostarem nisso tendem a desenvolver melhor o seu negócio, na medida em que vão ter os seus colaboradores, né, toda a sua rede de stakeholders, seus colaboradores, seus fornecedores, seus clientes integrados e, novamente, percebendo esse compromisso da empresa com a comunidade como um todo. Muito bom. Se você pudesse resumir uma frase, em uma frase, o que foi a sua jornada empreendedora ou o que ela é, qual frase você se inspira, ou em quem você se inspira, ou o que te inspira para essa jornada empreendedora? Tem um escritor norte-americano chamado Richard Bach. Ele escreveu alguns livros como Ilusões, Fernão Capelo Gaivota, e tem uma frase, eu não sei se eu vou saber repetir a frase direitinho, mas o conceito eu vou tentar. E ele fala assim: a profundidade da sua ignorância a sua ignorância reflete a profundidade da sua crença na injustiça e na tragédia. O que o tolo chama de fim do mundo, o mestre chama de borboleta, do ressurgimento, da reinvenção. Então, ver oportunidade no problema. Aquilo que nos chateia, que nos incomoda, traz uma oportunidade escondida. Se você conseguir descascar essa coisa e ver o que tem por trás dessa casca de problema, ali tem uma oportunidade que vai ajudar o seu negócio a florescer. Para você, Ney, qual é a sua perspectiva? A perspectiva é nunca desistir, sonhar, né? E sonhar e acreditar no seu próprio sonho, que você vai conquistar, né? E eu sou prova viva que, né, saí do zero e conquistei muita coisa e muitos, né? Hoje eu tenho uma empresa com 30 colaboradores que há pouco tempo eu não conseguia enxergar, mas aí a cada vez eu vejo que agora tem mais possibilidade. Então você tem que sonhar, né? Tem hora você tem que esquecer de algumas pessoas, nem comentar, não contar seu sonho. Eu falo muito, não contar seu sonho para qualquer um, contar para poucas pessoas. E se tiver de esconder, esconda só para você mesmo. Anote, coloque foco, que não tem como você não conseguir. E eu sou prova viva que todas as minhas metas eu consigo bater.
Mas aqui é a minha mudança de mentalidade. É acreditar em mim mesmo. Que talvez a sua esposa, o seu pai, talvez não acredite em você. Talvez algumas pessoas que estão em volta de você não acredite. Mas se você acreditar em você mesmo, tenha certeza que você vai conseguir chegar lá. Muitas vezes não acreditam com boa intenção, com a intenção de te proteger, Sim. de não querer que você sofra, de não querer que você perca. Então é um sentimento legítimo na medida em que foca proteção. Mas a gente precisa acreditar a tal ponto de fazer com que as coisas aconteçam, de uma forma ou de outra. À custa de um sacrifício que muitas vezes ele é muito mais do que o razoável. Talvez muito mais do que o que você conseguiria fazer só para você. Então você vai ter ali a visão de algo que você está construindo para a posteridade, para os seus filhos, ou como seu propósito, ou até mesmo como legado, né? Hoje a gente comentava sobre a hierarquia das necessidades de Maslow, a pirâmide de Maslow, que começa com as necessidades básicas, fisiológicas, e que no topo da pirâmide tinha a autorrealização. E o Maslow, quando ele estava à beira da morte, ele vislumbrou mais um nível. Ele já estava ali no finzinho da vida dele e ele vislumbrou o nível do legado, né? O que vai ficar quando a gente concluir essa nossa brevíssima passagem, né? No livro do Stephen Covey, que ele tem um dos 7 hábitos que é comece pelo fim, né? Start with the end in mind. E ele te convida a refletir o que as pessoas vão falar no seu funeral. Quem foi você? E o que você deixou? Então é importante que a gente consiga ter a alegria de lutar em vida para construir algo que vai ficar para a posteridade. Ou seja, vai ser além de você. Aquela construção, aquele projeto, ele foi além do seu fim. Porque eu sempre penso assim comigo, o que adianta você ganhar dinheiro, poupar, construir, ter imóvel, ter coisa, e o que você vai deixar, o legado, né? O que vai valer a pena, né? O Ney passou aqui nessa terra, né, daqui a 100 anos, ainda ser lembrado, né? Porque ele fez algo diferente, ele moveu, ele fez aquilo diferente. Não é que eu quero me aparecer, mas faz sentido isso para mim, né? Se o Ney teve aqui, as pessoas acreditaram no trabalho dele, acreditaram que aquilo ia dar certo, né? Tem tanta gente nova trabalhando na minha equipe lá. Então eu sempre coloco um sonho na mente deles, falo assim, se eu cheguei, por que você não pode chegar? Por que você não pode chegar? Qual que é a diferença entre nós dois? Nenhuma. Eu não temos diferença, sou um filho de Deus e temos o mesmo objetivo nessa terra, né? De deixar alguma coisa melhor para a nossa geração que está chegando. Então, eu acho que se a gente deixar coisas melhores, cada vez que cada um pensar aqui, falar assim, não, vou facilitar para o próximo, eu acho que não tem legado melhor do que isso, né? Eu volto aqui em 2010, que eu abri o mercado aqui em Campos Novos, os mercados tinham o básico do básico do básico. Eu já entrei inovando, já entrei com água, já entrei com açougue e fui, né, as pessoas que saíram daqui andavam mais de 100 km para fazer compra, hoje faz compra tudo aqui. Então, os bairros vizinhos estão vindo fazer compra aqui. Então, os melhores mercados que tinha aqui em Campos Novos dava 3 empregos. Hoje eu dou 30 empregos. Então, já tem algo diferente. E por que não mais? E por que não formar mais essa equipe nova lá com o mesmo pensamento do Ney? E por que isso não multiplicar? Por isso que eu comecei a dar consultoria pensando nisso. Tem que replicar isso em outros lugares. Fez sentido aqui para Campos de Cunha, por que não fazer em outras cidades, em outras mesma coisa? Levar esse pensamento diferente e ir aprendendo, né? O caminho a gente vai aprendendo. Ainda tem muita coisa que eu não aprendi, muita coisa que eu não sei ainda. Né? Sou um simples aqui, um cara humilde da roça aqui, mas ele foi procurar um pouco de informação e eu vi que aquilo faz sentido. Então, hoje o Mercado Ney, ele está replicando em outros lugares. Você abriu lá em Silveiras, não, você está abrindo em Guará. Não, eu estou dando consultoria. Eu estou apenas pegando tudo que eu aprendi e colocando numa pequena loja, numa família que eu vejo que tem possibilidade, que tem tudo para dar certo, mas não tem o conhecimento. Não sabe como fazer, não sabe como investir, tem o dinheiro, mas não sabe como aplicar. Então, esse é o trabalho meu. E outra, essa visão de você conseguir despertar o empreendedorismo em outras pessoas, você pode, num grupo de 100, digamos que despertar um.
mas esse um vai empregar os outros 99. É o que a gente estava falando esses dias, né? A gente vai lá né, uma reunião aí de 100 pessoas, quem tem espírito de empreendedorismo, né, estudo brasileiro aí é de 12%. Mas que você conseguir despertar 3%, em cada 100 você vai despertar 3. Se cada 3 fizer igual o Ney, ele dá emprego para os outros 100. Sim. Entendeu? É aquele conto da estrela marinha, né? E a maré estava secando na praia, e aí milhares de estrelas marinhas esturricando e morrendo ao sol, né? E um rapaz pegando estrelas marinhas e jogando de volta para o mar. E passou um cara, viu aquilo e falou assim: Mas você é um idiota. Que diferença vai fazer se você passar o dia inteiro jogando aqui talvez 100 ou 200 estrelas de volta ao mar, enquanto milhares vão morrer ao sol? Ele pegou uma e falou assim: para essa aqui vai fazer toda a diferença no mundo. E jogou no mar. Muito interessante. Agora nós vamos para as considerações finais. Então, agradeço vocês aí que estão com a gente, né, ouvindo aqui o Sérgio e o Felipe, né, agradeço aí. Hoje eu estou como consultor, né, com faturamento de loja aí de faturamento de 0 até R$1 milhão mês. Se eu teve interesse para você, estou disposto a ajudar você a resolver o seu problema. Tem dinheiro para investir, tem um sonho de abrir um pequeno mercado, pode contar com a consultoria Valdinei Gonçalves e toda a equipe para lá para vocês. Sérgio, te agradeço aí, né, pela sua presença, né? Porta Pallet, precisou, pode chamar o Sérgio lá, que ele vai resolver o problema de você de pequeno mercado, grande mercado, vai solução não só o dono de mercado, mas muitas outras pessoas que precisam de Porta Pallet. Centro de distribuição. Então, é parceiro aqui da gente, né? Parceiro aqui da gente, eu que levo o pallet do Giovanni, da Serraria Quintanilha aqui, que levo para ele até Taubaté toda semana. Então, é uma parceria que deu certo para nós dois, é um ganha-ganha, né, Sérgio? Sem dúvida. Então, é isso. Toma aí com você a palavra final, Sérgio. Gostaria de agradecer a presença, agradecer o convite aos amigos e lembrar, por fim, uma frase do professor José Valdo Camurça, da GV, que diz sempre que sabedoria é saber a dose. Muito obrigado, sucesso a todos. Gratidão.